Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 84. 84. Estamos chegando lá no 100º episódio. Apenas 16 episódios. Hoje o que vai ser Premier League, semifinal do Paraense e o segunda rodada do Brasileirão. Muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Vamos... Segunda rodada que ainda vai concluir hoje, né? A gente tá conclui gravando hoje, mas falta só um jogo mesmo, que é um jogo que os dois times vão... vão brigar pelo meio da tabela do Brasileirão. Mas a Premier League, que a gente falou aqui em alguns momentos que talvez a parte de baixo da tabela tivesse mais interessante que a parte de cima, o Arsenal tá fazendo o favor de deixar a parte de cima... Qual foi aquele meme que eu te mandei? Qual era aquela cena daquele meme? Porque eu não acompanho essas séries ruins que eu te mandei de alguma série de dragão do Arsenal. De dragão? Pô, peraí que eu te Jon mandei. Snow, acho que era Jon Snow. Não, é do Game of Thrones. A série Horrível essa série. Da Batalha dos Bastardos, quando o Jon Snow tá lá sozinho e vem todo o exército contra ele. Aí somos os confrontos que o Arsenal tem. Os próximos 4, que é Newcastle, Chelsea, Brighton e City. Nessa ordem, inclusive. Então, nessa próxima o mais rodada... fácil desse... É o Brighton. É o Chelsea, que o Chelsea tem que ganhar. Mas o Brighton, teoricamente, que é um time que deu uma caída depois da Sim. saída do Graham Potter, né? Mas assim, o Arsenal começa a rodada já deixando todo mundo com aquela cara de eu avisei, né, do cavalo paraguaio, porque ele empata em 3x3 com o Southampton. Que é a lanterna da competição. E outra, City não joga nessa rodada porque ele fez a semifinal da FA Cup. O Emirates Cup. Não, a Emirates, que é feia da Liga. Tá, ele fez foi exatamente, porque jogou contra o Sheffield United, que tá na segunda divisão, inclusive. Isso. E o United pegou o Brighton. Que passou o Brighton. Não foi o United, não. O United passou do Brighton. Foi. Passou nos pênaltis. Pra perder pro City na final. Estreou a rodada, no caso, 32ª, com o Arsenal pegando o Southampton, empatando 3x3 em casa. Empate heróico, eu diria ainda, né? Porque o Southampton fez 3x1 no segundo tempo, né? Então, tava aquela pressão, mas o Southampton foi lá e fez o 3x1. E o Arsenal, em menos de 5 minutos, ainda consegue empatar o jogo. E teve chance de virar. Eu acho que teve um pênalti não marcado, inclusive. Isso poderia dentro ter virado. do Etihad Stadium, né? Do Etihad, desculpa, é o Emirates Stadium, que é tudo empresa de companhia aérea. Nome rights. É verdade. O Fulham ganha do Leeds, né? Com essa vitória ele fica a 5 pontos do City. Empate. Com esse empate ele fica a 5 pontos do City. Mas o City tem 2 jogos a menos. O City tem 2 jogos a menos e ainda tem um confronto direto. Exato. Então, a questão é que, com esses empates, o Arsenal pode chegar pra encarar o City com o City já na frente. E aí, o City só depende dele mesmo. Quer dizer, eu não sei se... Eu acho que o City já faz um desses jogos agora. Nessas próximas semanas. Porque não tem Champions essa semana. Eu acho que eles vão botar aí nesse intervalo de tempo, mas, assim, o Arsenal só dependia dele, o Southampton, lanterna... Aí esse é o problema do Arsenal. Esse é o maior risco do Arsenal, na verdade. Só depender dele. E aí, cara, a gente tá vendo possivelmente uma das maiores entregadas da história do futebol. Eu diria parecida com Palmeiras e Flamengo em 2009. Eu acho que essa vai ser maior. Porque naquele final dependia de resultado, lembra? Podia ser o Flamengo, podia ser o São Paulo, podia ser o Inter. O Inter sempre é quase, né? E aí o Palmeiras já tinha caído muito, né? Muito. É porque a queda do Palmeiras foi muito antes do final. O Arsenal tá muito perto da reta final e vai entregar. Em 2009, o Flamengo só ratificou o título na última rodada, ganhando contra o Grêmio. E o Grêmio jogou o time B pra jogar contra o Flamengo. Pro Internacional não ser campeão. Pro Inter não ser campeão, né? E aí o Fulham ganha em casa do Leeds, né? E aí vem ratificando uma excelente temporada que o clube vem fazendo. Tá indo na volta dele à Premier League, né? Sim. E o Brentford que empata em casa com o Aston Villa. Aston Villa que inclusive vem numa final de temporada, no final de tabela da Premier League com ótimos resultados. Quer ver? Bora só analisar aqui os últimos 5 jogos do Aston Villa, só pra gente ter uma noção. Que o time já tá em sexto, inclusive. Tá na frente do Liverpool. Brigando ainda pela Europa League, né? 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, sendo que antes dessas 4 vitórias foi outro empate, então são 6 jogos sem perder na competição. É o time do Little Couto. De 18 pontos disputados, ele conquistou 14, cara. Exatamente. Isso é muita coisa. Pra Premier League faz uma diferença muito grande. Era um time que a gente tava falando dele brigando ali pela última parte da tabela, que tava ali até o 12º com um bolo, né? E agora já diminuiu, já baixou mais. Eu acho que ali até o
Agora o Bournemouth pra baixo é quem vai brigar. Eu acho que até o West Ham ainda corre um risco. Acho que ainda corre. O West Ham são só 7 porque pontos do a Lanterna. gente tá vendo aqui, né, no caso, o West Ham com 34 em 13º. E o primeiro que tá na zona tem 28, né? São 5 pontos. Eu acho que 5 pontos, faltando 6 rodadas, é muito difícil de tirar. É porque esses times estão muito inconstantes, cara. Mas pra mim, o Southampton já foi. Não, o Southampton tá com 24, cara. Pra ele... Ele tá 4 pontos, 5 pontos no caso do Leeds, que é o 16º, né? E ainda tem o Leicester com 28, mas assim... Ele tá 2 rodadas pra sair da zona de rebaixamento. Pra mim é Leeds pra baixo já. Interessante. Pra mim é Leeds pra baixo. Vai brigar ali pelos 3 rebaixamentos. Leeds, Leicester, Everton, Nottingham Forest e Southampton. 3 desses 5 clubes vão cair. Eu acho que a briga não foge disso daí. Porque aqui, ó, o Bournemouth, que é o time que tá acima do Leeds, tem 33 pontos. Só do Leeds ele tem 4 pontos de vantagem. É uma vantagem que em 6 rodadas você consegue administrar. Sim, né? sim. E aí, depois do Brentford... A gente tem o Leicester... Não, a gente tem o Crystal Palace empatando 0x0 com o Everton. Jogo horroroso de assistir. Horroroso, mas o Crystal Palace tá ali na dele, fugindo da zona. E o Everton, que precisava ganhar esse jogo, mas não ganhou. E perdeu uma posição, acabou entrando na zona, porque veio a vitória do Leicester em cima do Wolverhampton logo depois. 2x1, né? O Leicester no mesmo horário, inclusive, o jogo, né? Tava nesse entreveiro aí também. E assim, o Wolverhampton tá fazendo uma campanha também... Pra se manter. Assim, pensei que uns joguinhos ali, aqui... Campanhas anteriores o Wolverhampton fez campanhas melhores, mas nesse ano ele quer só se manter de fato, né? E aí o Liverpool ganha do Nottingham Forest num jogo maluco, né? O Liverpool sai da frente e o Nottingham empata. O Liverpool faz 2x1, o Nottingham empata. Aí isso em menos de, sei lá, coisa de 20 minutos de jogo. Foi. Assim. E aí o Liverpool faz 3x2 e de fato mantém a vitória ali. Então o Liverpool ganha o jogo e pula para a 7ª posição, né? Já vem de 2 vitórias seguidas. Então a gente tem que ver se ele vai conseguir manter para ver se ele pega uma Europa League ali, porque chegar no Manchester, que tem 59 pontos, eu acho já um pouco difícil, sendo que o Manchester tem um jogo a menos ainda, né? Exato, por causa da Copa da Inglaterra. Exatamente. Não então, jogou essa hoje, rodada. teoricamente, são... Na verdade, o Manchester tem 2, que nem o City. E o Liverpool tem 1, no caso, né? Uhum. Mas assim, teoricamente, o Liverpool está em 5º colocado, porque se ele ganhar, ele vai ficar com o mesmo número... vai ficar em 6º, vai passar do Aston Villa, né? Vai ficar em 6ª colocação. Sim. Mas aí ele vai ter uma briga com o Tottenham, talvez, ali, e esperar tropeços do United, porque são 9 pontos de vantagem, né? Podendo ser 12. Então, assim, são 6 rodadas pra tirar 12 pontos, é quase impossível, né? Sim. Então, essa próxima temporada, o Klopp vai ter que se contentar com uma Europa League no mínimo. No máximo, na verdade. No máximo. Né? No mínimo é se ficar sem nada. Exato. Porque existe a possibilidade, porque o Brighton, que tem 2 jogos a menos, está em 8º colocado. Sim. E depois do Liverpool, a gente tem o West Ham dando uma sacolada no Bournemouth. O Bournemouth, que essa derrota fez ele cair só uma posição. O Bournemouth tava bem pior na temporada, até foi lanterna durante um bom tempo. E o West Ham, que também tá... O Bournemouth que goleou o United, foi goleado pelo Liverpool, ainda ganhou do Liverpool no segundo turno. É um clube muito maluco. Um clube... E o West Ham, ele dá um desafogo, né? Vai pra 34 pra pontos. mim, ele 34, passa, né, o próprio Bournemouth, e aí sai um pouco dessa corrida do rato aí, né? Exatamente. E aí, pra finalizar a rodada, a gente teve Newcastle e Tottenham, um jogo maluco, tava 1x1 até o segundo tempo, e parece que em 5 minutos o Newcastle fez 5 gols. 5 gols. Cara, assim, toda a sacanagem que a gente faz com o Tottenham... Olha, se tiver um negócio de um barulho aí, relevem hoje. Não, hoje tá complicado. Mas, cara, 6x1, em nenhum momento... Eu acho que o Newcastle tinha tudo pra ganhar do Tottenham, mas 6x1, cara, é impressionante. Cara, isso foi tão ruim que virou notícia a queda do técnico interino do Tottenham. Rapaz, é o Godzilla que tá passando. Né? E aí tivemos 2 jogos adiados no fato, que foi Brighton e City, que jogaram pela Copa e não jogaram na rodada, e o Manchester United e Chelsea, né? Que eu vou ser Chelsea nesse confronto até o final. Mas vale lembrar, o Manchester tá com 2 jogos porque ele tava jogando a Europa League, mas agora que ele saiu da Europa League, deve... Pro Sevilla, que é o Real Madrid da Europa League. Exatamente. Ele deve pegar uma dessas semanas com o jogo de Europa League e jogar, esses jogos atrasados, que ele tá com 2 já. Mas o Manchester vai consolidando também a sua vaga na Champions League, que é o que o Ten Hag quer essa temporada. Exatamente. E na próxima rodada, uns jogos interessantes, vai ter West Ham e Liverpool. O Liverpool tentando essa retomada para ver se ficou mais perto que ele puder chegar lá. E já temos na quarta-feira, dia 26, City Arsenal. Segundo jogo mais importante desse dia.
Porque vai ter Remo e Corinthians. Que é o jogo mais importante da humanidade. E vai ter também Flamengo e Maringá. Que vai ser o jogo mais importante do Maringá. Com certeza. E eu acho que de interessante só esse Mas mesmo. tem Tottenham também, tem né? Tottenham, mas tem um jogo bom pra apostar menos de meio gol, porque provavelmente é o 0x0. Vai ser um daqueles jogos que o Tottenham vai querer se erguer e vai tomar tipo um 3x1. Ou um 4x0. Porque ele gosta. Ou então vai ser igual aquele Liverpool e Manchester. Não, para com isso. Mas, vamos falar de paraense? Vamos falar do segundo maior campeonato do ano? Sim, e eu queria dizer que jogar no Parque do Bacurau é sempre um negócio ímpar, eu diria. Marca no Mangal, lá no... Deixa eu ver o interior que eu fui, rapaz, que tinha o São Caetano de Odivelas. São Caetano de Odivelas tem mas não foi São Caetano, foi outro. Não é aquele que tem... Curuçá. É de Curuçá que tem os pretinhos do mangue, não é? Que tem o bloco exatamente. de carnaval? Marca lá no mangue de Curuçá, que é a mesma coisa. Rapaz, tu jogava a bola assim, rolando assim, em menos de um metro ela pulava umas 15 vezes. E aí, isso foi até uma briga do Remo, né? Não queria jogar no Parque do Bacurau. Fez piada, inclusive, na rede social sobre isso. O Cametá bateu o pé, quis jogar lá. Ainda é aquele ex-presidente do Paysandu, que é presidente do Cametá? Que é maluco? Não, o Gluck Paul? Não. Gluck Paul é o presidente da federação. Da federação. Era um que ele andava com turbante, era maluco. Mas aí, assim, o Cametá... É um jogo horroroso até de ver, né? Não. De todas as partes foi ruim, o Cametá sai na frente, o Remo tem que ir atrás do placar. Faz o empate no finalzinho com um gol de direita do jogador mais ruim que o Remo tem no elenco hoje, inclusive. E ele é canhoto. E que não é o Raí. É o Raí. É o Raí. Eu pensei, porque pra ti não é o Raí o pior, é o... Diego Tavares? Não, o Diego Tavares só acha que ele é ruim pra ser titular. O Raí é ruim, ponto. O Raí é ruim. Não tem solução. Mas eu acho que esse placar não reflete... O Raí é igual um amigo meu que tem um pouco mais de 20 anos e disse que tinha um sonho de ser jogador de futebol. Aí eu olhei na cara dele e falei, tu é muito ruim. Eu peso 150 quilos e jogo mais que tu. Aí destruiu os sonhos do rapaz. Exatamente, mas eu trouxe ele pra realidade. É importante. Traga seus amigos pra realidade. Exatamente. Não deixe eles acreditarem no Clube do Remo. Isso também tira a gente da realidade. O Remo quando chega com vantagem é aí que ele entrega. Então, mas esse placar eu acho que ele não reflete a qualidade do jogo. A gente já comentou aqui como o Remo tá mais organizado. O Cametá não fez um paraense tão bom, mas conseguiu chegar nessa fase. O melhor jogo do Cametá, eu diria, foram as quartas de final, que ele ganhou do São Francisco. Mas o Remo tem mais time, tem mais organização, jogando com a pressão da torcida dentro de casa. Não vai jogar no Bainão, né? Domingo. Sim, acho que é muito caro o Mangueirão para não encher, né? A gente viu já nas quartas, os dois jogos não foram tão cheios. Encheu o lado do Remo, óbvio, mas o outro lado não é que nem um jogo de brasileiro, que atrai a torcida e tal. E aí o Remo tem total chance de reverter, né, esse empate, sair com a vitória para ir para a final. Para pegar do outro lado, provavelmente o Paysandu, porque no jogo de ida lá no Zinho de Oliveira... Que é outro gramado horrível. Exatamente. Menos pior, mais horrível. Mas o Águia também é um time melhor que o Cametá, pelo menos nessa temporada tem sido. Tava jogando Copa do Brasil aí, né? Sim, e perde de 1x0 do Paysandu. No caso, jogou Copa do Brasil contra o Fortaleza, pegou de 6x1. Foi uma lambada, né? Mas assim, o Paysandu chega com vantagem dentro de casa, o Paysandu que vai jogar na Curuzu também. Então, assim, eu acho muito difícil o Águia, mesmo com um futebol bom apresentado essa temporada, reverter um placar desse contra o Paysandu. Agora sim, é um resultado com pênalti marcado irregular, né? A falta foi literal, foi fácil de ver fora da área. Mas não tem VAR, o árbitro não estava bem posicionado e literalmente o Eltinho sofre a falta fora da área, mas o juiz dá o pênalti. Exatamente. E a gente sabe, a arbitragem favorece. E foi um dos únicos capital, chutes no gol do Paysandu no jogo. Sim. Para demonstrar o quanto o jogo foi. Bom, os dois jogos foram bem ruins de ver, gente. Então, no sábado, o Paysandu pega o Águia de Marabá no jogo de volta na Curuzu. E domingo, o Remo. Contra o Cametá, jogo de volta, definiu os finalistas. Sábado, o jogo do Paysandu é 19 e no domingo, o jogo do Remo é às 17 horas. Horário bom de jogo. Os dois. 5 da tarde. Sábado, a pessoa vai pro estádio, já toma umas lá e já emenda pro rolê. Exatamente. Feliz ou triste? Com a camisa do clube. Sim. E aí, vamos falar da segunda rodada do segundo maior campeonato do ano. Porque o primeiro maior campeonato do ano... É o Paraense. É o Série C. O Nacional, né? Assim, o Fluminense ganha do Atlético Paranaense, ganha bem, o Fluminense... E jogando bem, né? O Fluminense, tônica, ele, pra mim, nesse início de campeonato, ele é um dos candidatos a título.
pelo futebol Sim, que vem concordo, jogando, né? concordo. A gente fala isso até antes do campeonato começar, que esse time mais organizadinho pode ir longe, né? Eu sempre faço a ressalva que eu quero ver no decorrer da temporada como isso vai se Que comportar. no final da temporada passada, o cansaço entregou o Fluminense, mas eu acho que ele tem um elenco melhor do que o ano passado. Ele deu uma equilibrada. E no manteve elenco, as assim. peças principais e trouxe algumas... Trouxe opções. nomes como, por exemplo, tu pode se dar o luxo de usar o Marcelo só em jogo importante pra não Exatamente. desgastar o cara, e ele é um jogador que desequilibra, porque ele é muito bom. Trouxe o Marcelo, achou o menino Alexander, né? Que era um jogador que é lateral esquerdo e às vezes joga de segundo volante. Lelê junto com o tá André. jogando bem, né? Lelê tá jogando bem. Trouxe o Lima do Ceará. Deixa O eu Lima ver. veio do Ceará. É. Foi, não foi? Foi. Uhum. E quem mais? Tem um meio... Keno, trouxe o Keno, foi Keno, sim. uma boa contratação também o Keno. O Sim. Keno já chegou como titular, inclusive. Sim, e o Keno que faz Manteve muita... Arias, manteve Cana, manteve Ganso, né? Então, Keno assim, que faz muita diferença no Atlético Mineiro, inclusive. que a gente trouxe vai o comentar. Guga, né, pra ser um reserva ali do Samuel Xavier, primeiro Sim. momento. Então, assim, o Fluminense, ele tem peças importantes e boas já pra temporada. Ele tem, no mínimo, ali uns 5 jogadores que são reservas que tem esse mesmo, não diria o mesmo padrão do time titular, mas que consegue manter o equilíbrio do time. E com isso ele é o único time 100% do campeonato. 2 vitórias, né? 2 vitórias. E a gente passa por o São Paulo, que teve a estreia do Dorival. Dorival acha uma boa contratação por parte de São Paulo. Infelizmente, Dorival segue sendo um apagador de incêndio. Né? Eu queria No ver futebol ele- brasileiro, Sim, né? no futebol brasileiro. Mete 3-0 no América Mineiro, dentro da sua casa, no Morumbi. Já gera memes da torcida, a gente compartilha que a gente se diverte, mas ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa. Né? Sempre tem aquela, obrigado ao Rogério Ceni, não sei o quê, mas o Caleri fez gol, o Caleri não estava fazendo gol há muito tempo. Então E ele já tirou, uma das principais mudanças pra mim foi tirar o Luciano do banco, que não tava jogando com o Rogério Ceni, e já fazer a dupla de ataque com o Caleri. Eu, assim, se tu pegar esse elenco do São Paulo e colocar no Bragantino, é a mesma coisa. Porque o elenco do São Paulo hoje, ele tá... Não tem muitos jogadores assim que consigam resolver um jogo, né? Sim. O São Paulo ele tem um elenco mediano. Mediano para baixo. E como o São Paulo é um time grande, a torcida gosta de se enganar achando que tem um elenco de craques que não tem. Aí eu achei engraçado os jogadores meia boca. Aí ele recebeu mais um jogador meia boca esse ano que se chama Marcos Paulo, que saiu do Fluminense. Foi pra Inglaterra, se eu não me engano, não jogou e já voltou pra Espanha, eu acho que foi pra Espanha. Já voltou. Mano, o cara quando ele se acha craque, ele faz gol e o cara já vai tirando a camisa assim, ó. Pulando o negócio pra chegar pra torcida e mostrar assim, o nome dele. E o cara não fez nada na vida dele ainda. E além disso, a gente teve o Cuiabá empatando com o Red Bull Bragantino. Que 1 a 1. jogo horrível, horrível eu vi esse jogo. Só não é pior do que outro que a gente vai comentar daqui a pouco, porque É. foi sofrido. Mas o Cuiabá e o Red Bull Bragantino, que o Red Bull é aquele briga de meio de tabela e o Cuiabá pra se manter na Série A, né? Exatamente. O Cuiabá, inclusive, tinha que ganhar esse jogo em casa, mas cedeu o empate ao Bragantino. E o Cruzeirão da Massa. Que jogou bem contra o Grêmio Jogou e demonstrou bem, que 1 a o 0. Super Grêmio não é Super Grêmio. Então, mas é esse o meu problema, que tem certos times. Isso acontece bastante com o time do sul do Brasil, que é. Ele vai bem no estadual e começa, nossa! Mas no brasileiro, gente, estadual não serve de parâmetro pra absolutamente nada. No máximo pro quão ruim você está. É. É esse o ponto. E como o estadual não é parâmetro pra nada, o Cruzeiro foi mal no estadual Sim. e o Grêmio, que foi bem no estadual, foi até campeão do seu estado. Jogou bem mal. É, e o Cruzeiro, que não foi nem pra nem pra final do seu estadual, né? Porque Perdeu a pro final. América. Porque a final foi América e Atlético Mineiro. O Cruzeiro ganha em casa do Grêmio. Sua primeira volta, depois da volta do seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Fez um jogo bom. O Grêmio. O Super Grêmio não foi do Super Grêmio. Sim. E consegue sua primeira vitória no Brasileirão. Empatando com o Grêmio, que também ganhou a primeira, né? Mas aí o Grêmio tá abaixo do que muita gente colocou. E o Cruzeiro, apesar desse bom jogo, eu ainda acho que o Cruzeiro não vai machucar muito nesse campeonato. Acho que é meio de tabela, que é a função do Cruzeiro. Né? Até o próprio Ronaldo já disse isso. E agora, continuando em Porto Alegre, né? Sim. Falando de Porto Alegre, no caso, porque o Grêmio jogou fora, jogou em Minas Gerais, Aqueles né? gloriosos jogos de 11 da manhã. 11 da manhã do domingo, tu vê assim, ó. Pô, tá tomando café, um pão na chapa. Agora o cara fala assim, 11 da manhã no domingo tá vagabundo. É porque no sábado a gente dorme um pouco mais tarde. Sim. É normal. E geralmente domingo tende a ser um dia de descanso, né? Sim. Pô, se no domingo eu não acordar tarde, que eu não posso mais. Porque o bonito É. é ter que acordar 8 pra ver, sei lá, siga bem caminhoneiro. E o Inter ganha de virada do Flamengo 2-1 em Porto Alegre. Sim. O grande destaque foi o Maurício, que entrou no segundo tempo e fez os 2 gols, né? O Flamengo
veio dominando o jogo, primeiro, assim, até pelo menos a metade ali do segundo tempo, o Flamengo com a bola, dominando, tentando mais do que o Inter normal, porque é o Mano Menezes. Sim. E ele não sabe tentar fazer gol, né? Não, foi até uma surpresa fazer 2. Então, assim, aí é engraçado que ele já sai assim como o técnico que acertou tudo, porque ele botou o jogador que fez os 2 gols. Sim. Né? Mas assim, o Flamengo faz 1x0 com o Gerson, o Gabigol jogando muito mal. O time do Flamengo, assim, ele teve no momento que escolher entre tirar Pedro ou Gabigol pra tentar encher mais o meio campo, né? Depois que o Grêmio empata. Mas ficou aquela briga hoje na internet que a gente tá vendo, que o Gabigol tem que esquentar banco, que o Gabigol tá fora de forma. Isso eu já venho falando, que ele não é esse jogador todo que todo mundo pintou há muito tempo. Tu é um grande crítico do Gabigol, mas eu acho que começa a cair a ficha. Grande é muito forte. Eu sou um crítico do Gabigol. Grande no tamanho, então. Não, físico. Porque tu critica bastante o Gabigol. Então, o crítico com frequência do Gabigol. Exatamente. Mas, assim, eu acho que tá começando a cair a ficha do torcedor médio, que, assim, cara, já trocou de técnico muitas vezes. A perda de gols do Flamengo não é de hoje, que é um ponto. É porque antes. O Gabigol também não é de hoje, né? Antes ele perdia gol, mas os outros faziam, ou então ele fazia duas tentativas depois. Ele perdia 5, mas fazia 2. Agora ele tá perdendo 7. Agora ele tá perdendo 7 fazendo nenhum. Exato. Né? Então, começa a pesar pro lado do Flamengo. Embora o Sampaoli já mostre uma evolução, a gente vai ter o jogo com o Maringá com menos de uma semana de trabalho, né? Sim, então eu acho que com o Sampaoli, que é maluco, que eu sempre defendo. Que o técnico maluco é bom. Fernando Diniz tá aí, eu sempre exatamente. defendi. Mas o Flamengo... Será que você sempre teve razão? Geralmente eu não tenho. Pois é. Mas aí o Flamengo não começa tão bem o campeonato, mas 2 rodadas é muito Pegou cedo. Curitiba, né? Então a gente tinha um pouco mais que vai brigar lá embaixo, ganhou de 3-0 em casa e perdeu fora de casa pro Internacional. Como diria o Abel Braga, foi lindo o que aconteceu hoje. Foi lindo. Perdemos no Beira-Rio é normal. Beira-Rio é normal. Mas a gente teve também o melhor jogo da rodada, que diz mais sobre a rodada do que sobre o jogo. Que o Vasco começa ganhando de 2-0 do atual campeão Palmeiras. E aí toma um empate. E eu achei muito engraçado que eu tava comentando. Quase ele sofreu a virada, né? Quase. Mas o Vasco jogou bem no primeiro tempo. Eu tava comentando por alto, né, o jogo de quarta-feira do Corinthians porque o Corinthians perde, a gente vai falar disso. E aí um amigo meu que estava no churrasco no Rio de Janeiro, ele que é flamenguista, ele falou: olha como ficaram os vascaínos aqui do churrasco. Ele simplesmente mostrou 2 cápsulas. Os caras estavam dando tiro pra cima, comemorando o gol. E aí tomaram o empate. Ficaram tá dizendo que no Rio de Janeiro o pessoal gosta de arma? Gostar eu não gosto, mas que eles usam. Ah, tá. E aí foi em 2-2 do jogo interessante. O melhor jogo da rodada, inclusive. Sim. O Vasco e Palmeiras foi o melhor jogo da rodada. 4 gols, 2-2. Não teve aquela... Palmeiras é o time da virada... Porque foi 2-2. Mas e que é um canto do Vasco também, que é um canto do Vasco, mas que o Palmeiras roubou. Sim. Mas quem jogou bem foi aquele menino que tá no Vasco agora, Gabriel Peck? Gabriel Peck jogou bem. Mas é da base do Vasco. Pois é. Jogou bem, cara. Jogou bem. Eu fiquei impressionado, assim. Que ele é ruim não é fácil. Então. Mas eu acho que tem dias que a gente joga bem. Tem dias que a noite é foda, né? Exatamente. Mas agora, o Palmeiras também, no começo... O próximo jogo eu me recuso a comentar. Não, assim... Eu tava comentando com o Danilo que eu tava vendo o jogo do Palmeiras, né? Que foi no mesmo horário. E depois eu fui ver os melhores momentos pra comentário. E assim... O trabalho mais difícil nesse jogo foi do cara que teve que pegar os melhores momentos. A gente tá falando de Santos e Atlético Mineiro 0-0. Exatamente. Esse jogo eu só vou falar o placar e não vou comentar nada. Eu acho que o Galo vai passar por muita crise essa temporada. Eu falei que eu não ia comentar, porque foi um jogo muito bosta. Mas em começou a gente ter um Fortaleza metendo 3-0 no Curitiba, tomou 2 jogos de 3, é 2 jogos de 3-0 é o pior no momento no Brasileirão. 2 jogos, 2 derrotas de 3-0, saldo de menos 6, 0% de aproveitamento. E aí o Curitiba começa um terrível, né, início o início dele é exatamente o que vai ser ao longo da temporada. Já o Fortaleza com esse 3-0 dorme na segunda colocação do Brasileiro. E o Fortaleza, que a gente comenta aqui, ele já saiu da Libertadores, né, ainda conseguiu uma pré-Libertadores ali no ano passado. Mas a gente vai ver finalmente o Fortaleza sem esse entrave, né, que foi a grande muleta do ano passado. Não, o Fortaleza teve essa dificuldade porque priorizou e a própria diretoria assumiu e tal. Bancaram o Vojvoda, que é um bom técnico. E agora a gente vai ver esse Fortaleza, que eu acho que pode incomodar times grandes ali. Eu acho que esse ano ele tá um pouco mais encorpado do que ano passado que mais teve que abrir. Também, né? Terceiro ano do Vojvoda, né? E aí o maior verdão do Brasil ganhou do Corinthians 10 anos depois. O Goiás ganhou do Corinthians 3-1, com direito a gol de Apodi. Apodeus. Apodeus. E assim, interminável Apodeus. Estreia do Cuca.
Cuca que falou que não é bem assim. Em 10 a 15 dias o Que time talvez ele nem tenha esses 10 a 15 Exato, dias. um momento... Assim, se a gente entrar nesse entreveiro, a gente passa mais meia hora aqui. Mas o Cuca tá numa situação muito delicada no Corinthians, merecido, eu diria. Exatamente. E o Corinthians tá num momento de crise. Corinthians que tá sem o Renato Augusto, que era o melhor jogador, né? E não tem previsão de voltar ainda. Não tem previsão de voltar e tá dependendo demais do Roger Guedes, cara. E aí é um problema, porque ele gosta de dormir por muitos jogos. Isso é verdade. De vez em quando ele aparece, acorda, faz alguma coisa, mas volta a dormir. E aí o Goiás se aproveita disso, vira, né? O Goiás abre o placar, o Corinthians empata e aí depois... Na verdade, o Corinthians faz 1x0 e o Goiás vira o jogo. Mas ele faz o 2x1 e 3x1. Com o Roger Guedes, inclusive. Muito próximo, inclusive. 2x1, 3x1. Inclusive, poderia ser mais, né? O Apodi erra umas 2 bolas aí anteriormente. Tem uma que ele sai na cara do Cássio. Ele podia fazer muitas coisas naquele lance. Driblar pra esquerda, que ele driblava o Cássio, ele é mais veloz que o Cássio. Cavar. Driblar pra direita. Chutar no gol antes de... Ele decide tocar na direção do Cássio. Aí não fez nada. São decisões que explicam... Mas depois ele faz um golaço, inclusive, um domínio em cima do Duqueiroz, que ele puxa de calcanhar e ajeita com a perna direita, finaliza com a esquerda, e o Goiás ganha 3x1 10 anos depois do Corinthians. Sim. E o último jogo da rodada acontece hoje ainda, né? Bahia e Botafogo às 8 horas da noite. Daqui a pouquinho, quando você estiver vendo esse episódio, provavelmente já vai ter rolado o jogo. Se a Vivo colaborar, porque estamos sem internet na casa do editor. Ainda estamos, inclusive. E Bahia e Botafogo encerra essa rodada. Segunda rodada interessante o brasileiro. Lembrando que programa que vem a gente vai ter Copa do Brasil, né? Que vai ter uns jogos interessantes aí pra comentar. Vai ter Premier League no meio dessa semana? Acho que vai, né? Ter Premier League no meio dessa semana. Tem Manchester e Arsenal. É verdade, na quarta-feira, então a gente vai ter comentários aí de jogos interessantes. Lembrando que a gente não tá só aqui no YouTube, estamos em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, você pode conferir lá. A gente também tá nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo, que a gente joga os cortes e tudo mais. Então é isso, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e até a próxima. Falou, rapaziada.